Nós fizemos um ciclo em 1991 e o ciclo foi o meu despertar espiritual, foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro do dia seguinte, eu me senti assim em estado de graça, então foi uma bênção, eu tenho um carinho enorme pelo ciclo. O ciclo de formação cristã em 2009 e até então eu tinha uma vaga noção do que era ser leigo. No ciclo eu aprendi realmente o papel do leigo na igreja e foi para mim um marco. E a partir do ciclo eu entendi que eu sou igreja, ele é igreja, nós somos igreja. Hoje eu estou aqui, meu esposo não pôde vir, está trabalhando. A gente fez o ciclo no ano de 2018, já fazia 8 anos que a gente estava casado. E a gente estava passando por dificuldade e a gente resgatou aquilo que nos uniu quando a gente se conheceu em 2010. No ano de 2019 a gente trabalhou e infelizmente esse ano não teve, né? Mas hoje a gente colhe os frutos daquilo que a gente perseverou. Então valeu muito a pena e os 2 ciclos que a gente trabalhou, nós trabalhamos como casal. E no próximo ciclo nós vamos trabalhar como família, graças a Deus. Nós fizemos o ciclo, foi no ano de 2012. A vida ganhou um novo sentido. Eu comecei a enxergar o casamento, a vida em família, com um ânimo maior, com uma fé mais enraizada. Me ampliou a vida, assim, me trouxe muitos amigos, eu fiz muitos amigos. A gente participa do grupo de oração também, foi um marco. Nós fizemos um ciclo em 2010 e o ciclo para nós foi um marco muito grande na nossa vida, porque nós crescemos muito, né? A nossa vida em comunidade, a nossa participação, né? Isso foi muito bom. Como nós crescemos, né, amor? Eu fiz o ciclo em 2012, né? Hoje meu marido não está aqui porque ele pôde estar presente, mas foi muito bom para nós, nos ajudou muito no nosso casamento, para mim ajudou com a convivência dos meus filhos e também me fez participar mais das coisas da igreja, né? Onde eu entrei no grupo de oração, depois participar mais das coisas assim da igreja, né? Então, e me ajudou muito como pessoa e no meu lado espiritual também. Nós fizemos o ciclo por volta de 97. Foi muito bom para nós, trouxe a gente de volta para a participação efetiva na igreja, com um grupo de oração, e de lá para cá temos procurado participar efetivamente, sentindo que a igreja é cada um de nós. Outra vez me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar. Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Nas águas deste mar eu quero me encontrar. Não posso mais fugir. Das águas mais profundas, feliz eu vou seguir, buscar o meu lugar, sem dúvidas, sem medo de sonhar. Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Nas águas deste mar eu quero
uma alegria estar com você nesta noite, nesta semana comemorativa dos 50 anos de criação do ciclo de formação cristã, mas, sobretudo, desses 50 anos de serviço que o movimento oferece às pessoas, oferece aos casais, às famílias e, por que não, e sobretudo, oferece à igreja. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse Jesus que passa transformando vidas. Quero agradecer o convite e a oportunidade de poder estar com você nesta noite. Algumas pessoas, elas chegam para mim e falam: olha, o meu marido, o meu filho precisam mudar. Se não mudar, não vai ter jeito. Eu fico um pouco incomodado com esse termo mudar. Dá a impressão que nada presta naquela pessoa. E para quem ouve que precisa mudar, parece que precisa abandonar tudo o que ela é, tudo o que ela já conquistou até então e começar do zero. Então, essa palavra mudar parece muito pesada para mim. E eu descobri que o ciclo de formação cristã é um trabalho na igreja não para mudar as pessoas, mas para ajudar a transformar. E transformar significa amadurecer. Eu vou tomar aquilo que já é bom, aquilo que já me pertence, aquilo que eu já conquistei, e vou trabalhar aquilo que ainda não é bom. Vou dar oportunidade para Deus, para que Ele realize em mim coisas boas. Nós dizemos em relação à educação que ninguém educa ninguém e as pessoas se educam em comunhão. Isso vale também para a evangelização, isso vale para a conversão das pessoas. Ninguém ensina o outro a ser melhor, nenhuma pessoa, nenhum movimento, nenhuma pastoral. Essa transformação nós conseguimos em conjunto, na convivência, no dar e receber, no oferecer e no acolher. E o ciclo é justamente isso. É uma continuação da obra que Jesus realizava. Porque com Jesus foi assim. Uma vida de encontros, uma vida de transformações. Eu vou dar aqui um exemplo, quando Jesus chama os apóstolos, e de uma forma especial Pedro. Jesus diz a Pedro: a partir de agora, tu serás pescador de homens. Por que Jesus usa essa expressão, pescador de homens? Porque Pedro já sabia pescar. Agora, ele daria uma nova conotação a essa pesca. Não ficaria mais restrito ao mar da Galileia e nem aos peixes, mas o mundo inteiro agora seria a seara e as almas, os corações, as pessoas que precisariam ser resgatadas, trabalhadas. Então Jesus ele passa transformando as vidas, querendo, colaborando para o amadurecimento das pessoas. Se nós tomarmos a vida de Jesus, os encontros que Jesus teve, nós vamos ver que, primeiramente, há um verdadeiro encontro, ou seja, uma aproximação da pessoa. Hoje é bem verdade que estamos fazendo essa live, estamos à distância, mas isso é bom, mas não substitui o olhar, o toque, o abraço, o tom de voz. Tudo isso é evangelização. Eu queria convidar você para pensar qual era o tom de voz de Jesus.
Qual era o olhar que Jesus lançava sobre aqueles que ele encontrava? Eu tenho a impressão que quando mais pecador, mais misericordioso era o olhar de Jesus. Um olhar que não condenava, mas um olhar de oportunidade, de abrir as portas para que a pessoa se sentisse valorizada. E isso permitia que, seja um homem, seja uma mulher, aquela pessoa tomasse consciência da vida que estava levando. Até porque, hora alguma, Jesus condenou e aquela pessoa então se sentia amada. E quando nós nos sentimos amados, nós temos motivação para mudar, para melhorar, para seguir em frente. Depois da tomada de consciência, as pessoas tomavam uma decisão. O que eu quero da minha vida a partir de agora? A palavra decisão, nós poderíamos brincar com ela. Decisão. Decisão é romper. Tomar uma decisão é romper com aquilo que já não faz bem, aquilo que não gera vida, e escolher coisas boas, coisas saudáveis, coisas que vão nos ajudar. Era assim os encontros que Jesus realizava lá na Galileia e mesmo depois em Judá, em Jerusalém. E hoje o ciclo parece continuar com essa mesma pedagogia. E uma vez valorizada a pessoa, ela tomava aquela decisão. O que eu quero para a minha vida a partir de agora? E isso, a conversão, a mudança, não acontece de uma hora para outra. Ela é progressiva. Se hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar melhor. Se hoje eu me sinto uma pessoa integrada, amanhã eu posso estar muito melhor. É Jesus quem passa, transformando as vidas. Eu queria analisar na minha fala 5 encontros que Jesus teve. 3 ainda no Evangelho de João. 1 no Evangelho de Mateus e depois um 5º nos Atos dos Apóstolos. Será muito bonito, porque cada um poderá se colocar na pessoa dessas personagens bíblicas. Você pode se colocar aí. Nós acabamos de ouvir alguns depoimentos de pessoas dizendo que fizeram o ciclo há tantos anos. E foi uma transformação, foi um marco na vida delas. Assim acontecia também com Jesus de Nazaré. E tomara que aconteça cada dia conosco. O primeiro evento que eu quero tomar é o encontro de Jesus com Nicodemos. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Depois você poderá conferir, rezar essa passagem. Nós sabemos que Nicodemos era um chefe dos judeus. Era uma pessoa muito importante. Provavelmente um fariseu. Ele pertencia a um conselho chamado Sinédrio. E por um momento, Nicodemos ouviu Jesus e ficou num dilema. Se ele fosse procurar Jesus, certamente muitas pessoas iriam criticá-lo. Seria talvez até um escândalo para aquela sociedade. Um homem já adulto, talvez um ancião, ele tomar a iniciativa de procurar um jovem, um carpinteiro, um profeta que estava surgindo naquela época. E por isso, Nicodemos, ele escolheu encontrar-se com Jesus à noite. Talvez poucas pessoas viriam àquele encontro. Seria um encontro não muito comprometedor, porque se não desse certo, poucas pessoas iriam testemunhar aquilo. E no mais, Nicodemos não precisaria dar muita satisfação para as pessoas.
Mas eu creio que quando João fala que era noite, depois você vai conferir isso no texto bíblico, não era tanto a noite externa, não era trevas exteriores. A escuridão estava dentro de Nicodemos. Era aquele momento de confusão, deixar aquilo que sempre deu sentido à vida dele e começar uma nova vida. Abandonar o prestígio que ele tinha junto ao povo, junto aos seus colegas de conselho, e agora iniciar uma nova etapa. E se Jesus não fosse verdade? E se a proposta de Jesus não desse em nada? O que ficaria? O que seria da vida de Nicodemos? E então Jesus fala para Nicodemos que era preciso nascer de novo, nascer do alto. Nicodemos, que era um homem tão sábio, tão instruído, não entendeu as palavras de Jesus. É como quando você está fazendo ciclo. Você ouve alguma coisa, faz uma experiência, talvez naquele momento você não entende, você até resiste, as escuridões começam a nascer dentro da sua alma. Deixar a vida velha tão boa, às vezes uma vida até mesmo de pecado, tão prazerosa, e abraçar uma outra vida que você não sabe o que vai dar. O que os seus amigos vão dizer de você, o que a sua família vai pensar de você. Mas acontece que Nicodemos, ele foi amadurecendo. Jesus foi transformando a vida daquele homem. E aí então acontece o inesperado. Quando Jesus estava na cruz, agora, já na sua morte, os evangelhos falam que houve uma escuridão. Outra vez, o recurso da escuridão, das trevas. Agora, não porque era noite, mas porque Jesus havia morrido. E qual foi a atitude de Nicodemos? Ele assume a sua fé de uma forma inesperada. Ele vai com Arimateia tirar o corpo de Jesus. Ele enfrenta Pilatos, ele enfrenta a multidão furiosa e certamente o próprio Sinédrio, porque agora tudo era diferente na vida de Nicodemos. Já não importava mais os comentários, não importava mais as consequências que poderiam vir negativas para Nicodemos. Era treva, certo, mas era luz na alma de Nicodemos. E foi isso que deu a ele a coragem para assumir uma vida nova. Certamente muitos de nós vamos nos identificar com Nicodemos. Quantos ciclenses poderiam dizer, tá aí, sou também um Nicodemos, aquele que procurou Jesus de uma forma tão tímida, mas depois manifestou e professou a sua fé no momento mais trágico da humanidade, porque agora era a luz interior. Bonito isso. Isso é transformação, é amadurecimento na fé. Vamos agora partir para um outro evento. Queria falar com você sobre aquele episódio tão conhecido do encontro de Jesus com a samaritana. Está no capítulo 4 do Evangelho de João, um capítulo a mais. Jesus vai passando e vai transformando as vidas. Você sabe que havia ali um conjunto de fatores para que Jesus não conversasse com a samaritana. Afinal de contas, ela era mulher, Jesus o homem. Ela, samaritana, Jesus um judeu. E no mais, ela era tida como uma pecadora e Jesus um santo. Como que esse encontro poderia acontecer? Mas Jesus, ele é despido de preconceitos. Jesus não tem nenhuma amarra. O coração de Jesus é um coração livre, é um coração
que vai ao encontro sem preconceito. Ele encontra também uma resistência daquela mulher. Interessante, se você depois tomar o texto, você vai ver que São João diz que era preciso passar, era necessário, diz assim, era preciso que ele, Jesus, passasse pela Samaria. Na verdade, não era preciso. Até pelo contrário, passar pela Samaria para chegar a Jerusalém seria complicar o percurso. Agora, diz o evangelista que era preciso porque Jesus queria se encontrar com aquele povo, mostrar para aquelas pessoas e para ela, a samaritana, que todos eles eram filhos de Deus. E talvez o mais bonito, pela primeira vez, aquela mulher, ela não foi tratada como uma pecadora, como aquela que tinha tido 6 maridos, mas ela foi vista na sua dignidade. Jesus levou a sério aquela mulher. E ela ficou, então, empolgada, porque pela primeira vez ela foi tratada como pessoa. Era Jesus quem passava na vida dela. Eu fico imaginando, é evidente que o Evangelho não diz isso, que os apóstolos haviam ido à cidade comprar alimento, não tinham o que comer. Quando eles retornam, Pedro fica escandalizado. Eu havia dito que o Evangelho não fala o que eu vou falar agora. Pedro deve ter virado para André, o seu irmão, para o próprio João. Ah lá, esse homem nunca me enganou, não. Foi só a gente descuidar, olha só com quem ele está conversando. Eu sabia que uma hora ou outra nós iríamos apanhá-lo de alguma surpresa, de alguma forma inesperada. Ele nunca me enganou. E Jesus, ele fica tranquilo. Não justifica, não explica. Afinal de contas, o preconceito estava na cabeça de Pedro, mas não estava no coração de Jesus, e muito menos no coração daquela mulher. O Evangelho fala que ela tinha tido 5 maridos, estava no 6º, que não era o seu marido. E Jesus agora passa na sua vida e ele é o 7º marido daquela mulher. É? Porque o número 7 na Bíblia não é número 12. 12 significa o completo. Aquele que completou a lista. Jesus não foi o 12º, foi o 7º. 7 na Bíblia significa perfeição. Era tudo aquilo que aquela mulher precisava. E naquele momento, algo se transforma na vida, no coração da samaritana, e ela vai à cidade, ela anuncia: encontrei o Messias. Era uma pecadora, mas ela fala com tanta honestidade, ela fala de uma forma tão clara. A empolgação daquela mulher era tanta que a cidade inteira veio ao encontro de Jesus. E aí então você vê a vida da mulher sendo transformada de pecadora para uma missionária. A mulher que era tida como quase uma prostituta, é ela quem vai anunciar: encontramos o Messias. E as pessoas acreditam no testemunho dela. Talvez muitos que fizeram o ciclo podem se identificar com essa samaritana. Não precisa ter tido 6 maridos, mas muitos que estavam ainda numa vida de pecado, numa vida dissoluta, e agora encontra Jesus e se torna anunciador. Talvez os melhores palestrantes, talvez os que mais contribuem para o crescimento do ciclo, sejam pessoas que fizeram um balanço na sua vida. O que eles perderam, o que eles ganharam.
e viram que a vida foi tocada de tal forma que não dá para calar. Já dizia o Pequeno Príncipe, quando o mistério é muito grande, nós não ousamos desobedecer. Como que a mulher, a samaritana, poderia se calar diante daquela experiência única na sua vida? Vamos agora para um terceiro evento, ainda no Evangelho de João. Está bem no finalzinho, o capítulo 21. E essa passagem, para mim, é uma passagem maravilhosa. Eu tenho uma identificação muito grande com ela, se vocês me permitem. Jesus já havia sido crucificado, morto, já havia sido colocado no túmulo e agora, ressuscitado, ele aparece aos apóstolos. Veja que coisa interessante. Antes de tudo isso que eu acabei de mencionar, Pedro havia negado Jesus. Todos nós sabemos disso. E negado 3 vezes. O número 3 na Bíblia significa a confirmação. Eu posso ter negado como um ato falho, algo impensado. Mas negar 3 vezes é coisa diferente. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora Jesus, ele vai, ressuscitado, ele dá uma nova oportunidade a Pedro, para que Pedro não ficasse com aquele sentimento de frustração, de traição. Afinal de contas, foram também 3 anos de convivência e tudo não poderia ter terminado na forma como estava, na negação de Pedro. Jesus, então, se aproxima de Simão, de Pedro, e pergunta a ele: Pedro, tu me amas mais do que os outros? E Pedro diz: sim, Senhor. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus dissesse: olha, agora eu estou ressuscitado, eu já não preciso de mais nada, mas os meus irmãos precisam. A minha família aqui na terra precisa do seu cuidado. Você é capaz. Olha que bonito. Jesus acredita que Pedro, apesar dos 3 momentos de negação, ele ainda é capaz de amar. Jesus ainda acredita no potencial do amor de Pedro. Por isso, Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez, parece que Pedro ficou desapontado. Ele já havia dito: amo, Senhor, amo. E na terceira vez, Pedro não respondeu que o amava. Pedro fez um desabafo, debulhou a alma e disse para Jesus: tu sabes tudo. Não precisava dizer mais nada. Pedro confiava. Pedro sabia que Jesus era um homem sincero, de reta intenção, e conhecia o coração de Pedro. Certamente muitos dos que fizeram o ciclo poderiam também dizer como Pedro: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha, esse episódio, ele é muito denso, mas ele não termina aí. Jesus agora vai dizer a Pedro: olha, quando nós somos jovens, nós colocamos a roupa, cingimos os rins e vamos para onde queremos. Quando nos tornamos velhos, alguém vem e cinge os nossos rins. E nós vamos para onde nós não queremos ir. Quando eu era mais novo, mais jovem, eu pensava que era uma questão um pouco da lógica. Eu vou ficando mais velho, eu vou perdendo os meus movimentos e alguém tem que me ajudar a me vestir. Coisa clara que Jesus teria dito a Pedro. Mas não foi esse o sentido.
Tornar-se mais velho aqui é amadurecer no Espírito Santo. É entender a causa de Jesus. É passar pela transformação que só Jesus pode nos oferecer. E cingir os rins significa a fidelidade. Hoje, os casais já de namorado usam um anel de compromisso. Os noivos usam um anel para mostrar que são noivos, na mão direita. Os casados usam o anel, a aliança, na mão esquerda, do lado do coração. Quando eu assisto um casamento, na celebração eu falo, olha, agora você vai colocar a aliança no dedo da sua mulher. É como se você estivesse coroando o coração dela. Faça isso com muito respeito. Voltando ao episódio de Jesus com Pedro. Cingir os rins é o anel. Cingir os rins é proteger os rins para que o rim possa continuar funcionando, depurando, purificando, fazendo com que o próprio Deus seja o crivo, a peneira pela qual nós passamos a nossa vida. E aquele que deixa passar a vida pelo crivo de Jesus, ele vai para onde não quer ir. Eu, como padre, já experimentei muitas vezes isso. Eu queria estar na minha casa, lendo um bom livro, se possível deitado numa rede. Esse é meu sonho de consumo. E certamente eu estava onde? Debaixo de um sol escaldante, na zona rural, celebrando, fazendo algum encontro, evangelizando. Eu estava onde eu não queria ir, mas eu estava com todo prazer. É como diria Jeremias, Senhor, tu me seduziste e eu deixei ser seduzido, agora não posso voltar. Essa é a experiência de Pedro. Essa é a experiência daqueles que fizeram e aproveitaram o ciclo de formação. Essa é a experiência de todo aquele que leva Jesus a sério. Ir para onde não queremos ir. E nós vamos com a maior satisfação. Pergunta para alguém que fez o ciclo. Você quer lá passar um fim de semana no encontro ou você quer ficar de frente para a televisão? Não, eu quero ir lá para o encontro. Porque Jesus vai dando uma dimensão nova. Ele vai abrindo perspectivas que nós nunca tínhamos experimentado. Foram esses 3 episódios que eu gostaria de ter analisado no Evangelho de João. A samaritana, primeiro Nicodemos, a samaritana e o próprio Pedro. Agora, eu queria analisar um 4º evento. O nosso tema, Jesus que passa transformando as vidas. O 4º ponto, eu tenho refletido muito ultimamente. Está no Evangelho de Mateus, bem no finalzinho, no capítulo 27. Depois você poderá conferir e rezar com esse texto. Jesus ele foi crucificado. A cruz naquela época era uma pena de morte. Só as pessoas mais perigosas eram condenadas à morte, como hoje. Não é qualquer crime nos países que tem pena de morte que a pessoa é levada à pena máxima. E Jesus, além de ter sido crucificado, ele foi crucificado entre 2 ladrões. O chamado bom ladrão e o mau ladrão. Mas eu queria estar atento agora e queria que você me acompanhasse o diálogo que Jesus tem com o chamado bom ladrão. Ele diz para aquele homem que estava se convertendo naquele momento, na última hora. Esse bom ladrão, ele foi crucificado porque ele deve ter aprontado muito, ele deve ter passado a vida fazendo as piores barbaridades. E não é que Jesus acredita naquele homem? E não é que Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Naquele último momento, o bom ladrão, ele vê a sua vida transformada. Naquele último momento, onde tudo parecia perdido, já nenhuma chance, aquele homem ouve uma palavra de carinho, uma palavra de salvação. Ainda hoje, não é no final dos tempos, não é daqui a um século, não é depois que você fizer isso ou aquilo. Ainda hoje, estarás comigo. Ou seja, onde Jesus estivesse, aquele homem estaria com ele. É Jesus quem atrai, é Jesus quem puxa. Faz com que aquele homem saia da vida que ele sempre levou e pudesse agora estar no paraíso. Que transformação na última hora. Quem gosta de futebol já estava na prorrogação. Era os 45 minutos ou até mais do que isso. Nos tempos de acréscimo. E ainda há chance, porque a misericórdia de Deus é inesgotável. E eu estou dizendo isso, e é bom que cada um saiba que ninguém sabe o momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas ninguém vai duvidar da misericórdia de Deus. Ninguém vai duvidar se você vai ser perdoado ou não. Eu, como padre, já ouvi muitas vezes pessoas dizendo: padre, será que Deus vai me perdoar? E eu olho bem para a pessoa com uma tentativa de olhar com os olhos de misericórdia de Jesus e falo para a pessoa: poderoso você, hein? Quer dizer que seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Você é poderoso, hein? Nem Deus vai te perdoar? Que isso? E olha só, essa passagem que nós estamos analisando. O ladrão, aquele que foi crucificado, ele é perdoado e há uma promessa de salvação. E Jesus não prometeu ao bom ladrão um lugar de segunda categoria, de segunda classe, como se fosse um avião, um navio que você vai lá atrás. Não, onde eu estiver, estarás comigo. Na primeira classe. É assim, a transformação que Jesus opera em nossas vidas. E agora quero analisar com você um quinto e último caso, já praticamente encerrando a nossa fala. O apóstolo Paulo não poderia deixar de ser. Vocês vejam que Nicodemos, a samaritana, Pedro e mesmo o bom ladrão, eles viram Jesus. Eles ouviram Jesus. Paulo não conheceu Jesus. Não conheceu fisicamente. Não conviveu com Jesus fisicamente. Foi pela fé. Foi uma obra que o próprio Cristo operou dentro de Paulo para que ele pudesse se converter. Eu queria aqui me estender um pouquinho, porque nós sabemos que Paulo, ele era um fariseu. Paulo, ele era um amante da palavra. Haja vista que ele nasceu, foi criado em Tarso, que era uma cidade da Turquia, atual Turquia, Ásia Menor, naquela época. E ele sai daquela região e vai estudar com um grande mestre em Jerusalém, Gamaliel. Ele vai se tornar um doutor da lei. Ou seja, Paulo, quando ele persegue os cristãos, ele não persegue porque ele era mau, mas ele era intolerante, Paulo. Onde se viu alguém viver a fé como os cristãos viviam? Em outras palavras, quando Paulo ele persegue os cristãos, é por convicção. Quem estava errado no olhar de Paulo não era ele, era Cristo e os próprios cristãos. E, no entanto, algo acontece de extraordinário. Há uma reviravolta na vida daquele homem, a tal ponto de ele não só parar de perseguir os cristãos, mas quando ele tenta se aproximar dos cristãos, ninguém acredita nele. Eles achavam que Paulo estava blefando,
que Paulo apenas estava querendo usar o nome de cristão para poder aproximar e descobrir quem era cristão, para intensificar a perseguição. Foi um custo. Paulo deve ter sentido humilhado profundamente, porque além de deixar toda a vida de fariseu, todo o estudo que ele tinha, tudo aquilo, toda a carga de fé, de formação, agora ele estava sendo rejeitado pela comunidade que ele queria pertencer. Que situação esquisita essa de Paulo. Mas o mesmo Jesus, quem tocou no coração de Paulo, deu a ele a perseverança, a clareza e a possibilidade de superar as dificuldades, as resistências e os preconceitos. Chega um momento em que Paulo fala: eu vivo, mas já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Viver para mim é lucro. Viver em mim é Cristo, porque na verdade eu queria era até morrer para estar com Jesus. E esse homem, Paulo, ele se torna então agora um cristão, de perseguidor a um perseguido. E ele morre pela espada, morre martirizado, dando testemunho da sua fé. Tomara que muitos dos ciclenses se identifiquem com Paulo, se identifiquem com Pedro, se identifiquem até com o bom ladrão, por que não? Porque o que importa não foi o que passou. O que importa é depois que eu me encontrei com Jesus e qual foi o sentido da minha vida. E Paulo, então, na carta aos Coríntios, ele vai dizer algo que ninguém pode esquecer. Parece muito óbvio, mas não é. É de uma profundidade tamanha. E só as coisas simples conseguem ser tão profundas assim. Paulo diz: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança. Agora eu me tornei adulto e as coisas de crianças já não satisfazem mais. Ser criança para Paulo não era uma questão da idade, uma questão cronológica. Ser criança para Paulo era o antes de Cristo, o depois de Cristo. Depois que ele ficou cego, não é? Depois daquela queda que ele teve no caminho de Damasco, porque, lembram de Nicodemos? Era escuridão, mas depois a luz surgiu. A luz brotou na vida de Nicodemos, na vida de Paulo e na vida de tantos ciclenses. Vou chegando ao final da minha reflexão, espero ter contribuído de alguma forma e com a minha fala ajudar a celebrar esses 50 anos de ciclo, porque Jesus continua, através do ciclo, passando na vida de homens e mulheres e transformando tantas existências. Nesses 50 anos, nós temos muito para agradecer a Deus por esse movimento, por esse trabalho eclesial. Nós devemos também ter o compromisso de divulgar o ciclo. Há ainda muitas pessoas que não conhecem esse trabalho e que precisam passar por essa experiência. E precisamos apoiar. Eu como padre, você como leigo, homem, mulher, casado, solteiro, seja como for, para que, através do ciclo, Jesus possa continuar passando e transformando vidas. Ele não quer mudanças, ele quer transformações. Aproveitar o que há de melhor em nós. Como Pedro, que já sabia pescar. Como Paulo, que já conhecia todo o Antigo Testamento. E transformar em coisas melhores. Somos diamantes nas mãos de Jesus, que vai sendo lapidados esses diamantes e tornamos joias. Acredite nisso, aposte nessa possibilidade. Eu queria terminar dando a cada um de vocês uma bênção. É isso que eu sei fazer, abençoar. Pedindo que Jesus possa penetrar na vida, no coração, no seu lar, na sua igreja, na sua paróquia.
Vamos lá receber essa bênção? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça e permaneça para sempre. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Fique com Deus.